Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Oliveira, da revista Artesanato, e agora eu vou começar uma palestra sobre storytelling, como os seus produtos podem contar uma história. Bem, essa é uma palestra extremamente relevante, extremamente importante para você que é artesão, que está aí na luta diária para fazer o seu artesanato, vender, colocar no mercado, descobrir quem é o seu público, descobrir o que vende. São muitos desafios do dia a dia como artesão. Com certeza desafios não faltam. E não é fácil, é difícil. Então eu vou te ensinar aqui agora uma ferramenta que vai facilitar a sua vida, que vai facilitar o seu marketing, a sua maneira como você faz o seu marketing. Mais especificamente, marketing de conteúdo, que é a estratégia do storytelling aplicada no marketing, ok? A princípio pode parecer alguma coisa complicada, mas daqui a pouco você vai ver que é algo extremamente simples e algo que você vai aplicar no seu negócio de maneira simples, rápida e objetiva. Esse é o meu objetivo aqui hoje, tudo bem? Uma rápida apresentação pessoal. O meu nome é Fernando Oliveira, eu sou mineiro de Belo Horizonte e comecei a trabalhar com artesanato em 2007, quando a mãe de um amigo meu me pediu para criar uma loja virtual para ela, loja virtual para vender artesanatos. Ela é artesã no interior de Minas. Foi assim que eu comecei. Com essa loja virtual, comecei a vender os artesanatos mineiros na internet e assim foi. Em 2009 eu criei um blog chamado Revista Artesanato. Comecei a postar vários artigos, a escrever várias coisas e desde então a coisa foi crescendo e tomou proporções bem grandes. Então hoje o blog Revista Artesanato tem mais de 800 mil visitas mensais e também criei no ano passado um portal de cursos online de artesanato, o artesanato.com, que também está crescendo bastante, está com mais de 15 mil alunos. Então a minha experiência é desde 2007 trabalhando com artesanato e eu vou agora compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos, mais voltado para o storytelling em si. Tudo bem? Então, nessa palestra eu vou falar sobre o que é storytelling e por que isso vai fazer a diferença nas vendas do seu artesanato. Vou dizer também as características de uma boa história. Vou te mostrar as maneiras que tem de você aplicar essa técnica no seu negócio. Vou mostrar também como você pode contar a sua história para ter o máximo de resultado. O máximo de resultado em divulgação da sua marca, em vendas, em resultados da maneira como você espera. Tudo bem? E o que é storytelling? É simplesmente a arte de contar histórias. É algo que a gente tem contato desde criança, desde pequenininhos, nós já somos acostumados a ouvir histórias. Os nossos avós, os nossos pais, as pessoas próximas sempre nos contaram histórias. E ao longo dos anos da história da humanidade também é assim. Um exemplo clássico é o exemplo da Bíblia, de Jesus Cristo. Sempre que ele ia ensinar, sempre que ele queria passar uma mensagem, ele contava uma história, uma parábola, contava um trecho, uma passagem. Então, veja bem como são antigas as histórias que a gente conhece, nosso hábito de contar histórias. Então, daí que vem esse storytelling. E isso pode ser usado como uma estratégia de marketing para motivar pessoas em campanhas publicitárias e vários outros usos. Aqui a gente está falando especificamente sobre o uso do storytelling no marketing. Para exemplificar isso que eu estou dizendo aqui, eu separei um trechinho de um vídeo muito legal, um vídeo que eu gosto demais. É um vídeo do Google, é um vídeo promocional, para promover o Google, o sistema de buscas, e é um vídeo assim, extremamente emotivo, extremamente interessante. Esse vídeo não tem legenda, tá? Então está em outra língua, mas mesmo assim, mesmo não tendo legenda e estando em outra língua, você vai entender sem problemas. Então, vou colocar agora o vídeo, assiste, daqui a pouco eu volto para comentar ele. ये मैं ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है?
बचपने की तंग गली फिर से कूदे फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे हेलो अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स। हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल। कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपने की तंग गली फिर से कूदे फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह परिंदों की तरह परिंदों की तरह एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था वो भी क्या दौर था मन पे न जोर था एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ वो यूसुफ वो मेरे बल्लू यूसुफ है यार। E aí, gostou do vídeo? Muito legal, não é mesmo? Extremamente tocante, extremamente emotivo. Eu também não sei exatamente o que se passa na história não, mas dá pra gente perceber, em linhas gerais, são dois amigos de infância que foram separados por algum motivo, né? Em linhas gerais é isso. Dois amigos de infância que foram separados por algum motivo. Então ele conta uma história do reencontro desses amigos vários anos depois, quando eles já estão velhinhos, idosos, né? E o Google lá, a neta, sei lá, a filha, neta deles, buscando no Google, né, as informações para poder fazer esse encontro entre esses dois amigos de infância. Então o Google foi o responsável por esse reencontro. Então veja bem como conta uma história e nessa história está embutida a marca, está embutido o Google, né, a empresa. Então isso é muito legal, muito interessante a maneira como foi feito. Existem várias formas de montar histórias para utilização como marketing, né? E esse vídeo que eu mostrei foi apenas mais um modelo existente, ok? Mas eu vou mostrar aqui vários outros que você pode aplicar. Claro que esse aí foi um vídeo super produzido, né? Foi mais para você entender este conceito, mas eu vou falar já já como você vai aplicar isso no seu dia a dia, na sua realidade. Então, através de histórias, é possível ensinar algo, passar uma mensagem, inspirar a tomada de ação. Isso aqui é muito legal, inspirar as pessoas a tomarem uma ação. No caso, a comprarem um produto seu, por exemplo. Então a tomada de ação, a executar alguma ação, a curtir a sua página no Facebook, a fazer uma compra ou qualquer outro tipo de ação que você esteja interessado que a pessoa tome. Então as histórias servem como um propulsor, né? Algo para impulsionar as pessoas a tomarem a ação. Outra coisa muito legal, criar conexão. Com as histórias você cria conexão com seus clientes. Então os clientes entendem por que a sua marca existe, o que você faz e por que eles deveriam comprar de você. Então cria uma conexão, né, entre você e o cliente, uma conexão forte, isso é legal demais. E também ajuda na persuasão. Então venda é persuasão, você também precisa persuadir os clientes. E as histórias vão te ajudar nesse sentido também. Então vou dizer agora o que é storytelling e o que não é.
Então, começando pelo que é. Storytelling é a razão pela qual o seu negócio existe. Então, contar para o seu cliente por que o seu negócio existe, por que você está trabalhando, por que você faz o que você faz. Então, storytelling está ligado muito a uma história relevante que vai conduzir o seu cliente a uma ação. É também uma visão transparente do seu negócio. Então você nunca deve inventar uma história furada para poder contar sobre o seu negócio, algo inventado, algo modificado na raiz. Isso não é legal. É uma ferramenta de construção de relacionamento. Então, algo para o seu cliente te conhecer melhor. Porque você, como artesão, o seu produto está diretamente ligado à sua pessoa, né, a você. Então, é importante que o seu cliente conheça a sua história, saiba como são feitos os produtos, saiba como você começou. Né? Daqui a pouco eu vou falar os modelos de histórias, os tipos de histórias que você pode contar, você vai entender melhor. Também a história vai dar uma visão sobre quem você é. Exatamente aquilo, para o cliente te conhecer. Então, para saber quem você é, para reforçar aquela ideia da sua marca na mente do cliente. Agora, storytelling não é um pequeno texto de 3 parágrafos sobre o seu negócio, então escrever um textinho qualquer lá no blog falando como começou. Não, não é isso. Não é apenas isso, ok? Também pode ser isso, um parágrafo falando sobre você, sobre o seu negócio, como começou. Mas não é só isso. É algo mais amplo, ok? Também não é algo isolado, uma parte fragmentada da sua história. Também não é isso. Também não é algo chato, algo que a pessoa vai olhar assim, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Também não é isso. E também não é um artigo de blog. Então não é, em resumo, não são peças separadas, artigos fragmentados. Então agora a parte mais importante. Como que você, artesão ou artesã, pode usar este recurso? Bem, basicamente dizendo qual que é a motivação por trás do seu trabalho. Então, contando a sua história, expondo a sua história. Não só a sua história, né? A história do produto, a história de como começou, a história da marca, tudo por trás do que é feito. Então, mostrando a sua motivação, ok? Por que você acorda todos os dias? Por que você criou esse negócio? Por que você faz isso? Quais problemas você resolve? Né? Por que a sua marca é importante para o cliente? Né? O que muda na vida do cliente se você existir? Né? E se você deixar de existir, o que o cliente perde? Né? Então essa é a ideia de você expor a sua história, ok? E lembre-se sempre, o porquê é o mais importante. Por que você faz isso? Tá? Por que você criou este produto? Por que você criou esse tipo de produto? Então sempre lembre-se do porquê. O porquê é o que move as pessoas, ok? Tenha isso em mente. Agora vamos para as características de uma boa história. Agora você já entendeu o conceito do storytelling, que é importante você contar a sua história, uma história que seja real, uma história persuasiva, uma história interessante. Vamos para as características de uma boa história. Como você pode contar a sua história? Primeiro, deve ser algo autêntico, né? Nada inventado, nada que pareça forçado, né? Aquela história assim que às vezes você olha e fala, poxa, tem alguma coisa estranha nisso aí. Está um pouco forçado, está um pouco fora da realidade essa história, né? Então tem que ser algo autêntico, algo que mostre mesmo a sua raiz. Isso que é o mais legal, né? Isso é o mais bonito, mostrar a sua raiz, por que você faz isso, como você começou e mostrar a sua essência, a essência do seu produto. Deve ser também criativa, né? Então pegue uma parte criativa da sua história e una esses elementos de uma forma interessante, uma forma criativa e legal. Deve fazer conexão emocional e pessoal, né? Essa parte da emoção também é muito importante. É exatamente aquele vídeo que eu mostrei do Google, né? A parte emocional é muito forte ali. Então, às vezes, se você der uma carregada na emoção também na sua história, claro, sempre sendo autêntico, também é interessante. A boa história também inspira a ação, então inspira a pessoa a fazer alguma coisa. E uma boa história também leva o público
a uma jornada de mudanças e transformação. Então, o seu cliente não vai sair a mesma pessoa depois que ele conhecer a sua história, depois que ele te conhecer mais profundamente. A ideia por trás disso aqui é mostrar mesmo quem você é, mostrar a pessoa por trás do produto, mostrar a essência, ok? Isso aqui é a palavra-chave de uma boa história, a essência, né? A criatividade. E como que você pode contar a sua história? Bem, existem várias maneiras. Okay? Pode ser através do blog, então você coloca lá no seu blog uma seção sobre a marca, uma seção sobre a criação dos produtos, então vai escrevendo sobre isso. Outra maneira também é na sua loja, embutido na descrição do produto. Então de uma maneira criativa e de uma maneira, obviamente, resumida, você pode colocar lá elementos, fragmentos da história da marca ou da história da criação daquele produto em si. Mas atenção, quando for na descrição do produto, tem que ser algo mais resumido, algo mais rápido, mais fácil de entender. Pode ser também nas redes sociais, escrever no Facebook, fragmentos, claro, sempre usando o que você tem de melhor, sempre usando a criatividade para poder unir esses elementos e não ficar uma coisa estranha, uma coisa fora de contexto, tá? Sempre lembre-se disso. Pode ser também uma maneira muito legal através de vídeos no YouTube. Então você pode fazer um vídeo, colocar no YouTube e colocar no blog e divulgar isso dessa forma também. Gravar você falando, gravar um cliente falando, gravar a sua irmã, o seu pai, a sua mãe falando, né, sobre a marca, sobre a criação, você mostrando o processo de criação, o dia a dia da marca. Então, expondo esses elementos que fazem a diferença para o seu cliente, ok? E o que você pode contar? Né? Primeiro, a sua história, o mais básico de todos, contar a sua história, contar sobre você, como você começou com isso e lembre-se, por que você faz isso. A história da criação do produto ou dos produtos, das peças, das suas peças, né? A história de onde surgiu a inspiração para a criação de determinada peça e assim por diante. O que significa a sua marca, então por que tem esse nome, por que você escolheu o nome, de onde vem o nome, né? Também é legal. Quais são os seus valores e a visão do seu negócio. Então, mostrando lá, expondo bem, de maneira bem clara, né? Objetiva, os valores, né? Sempre vem a questão do porquê. O que você quer resolver. Então, que tipo de problema o seu produto você resolve, né? Às vezes você faz um tipo de artesanato que é ecologicamente correto, que substitui alguma outra coisa que a pessoa compraria no supermercado e que causa danos à natureza, por exemplo. Né? Então, que tipo de problema você resolve? Às vezes a mamãe quer fazer uma festa lá para o filhinho dela e não tem ideias e está querendo algo diferenciado, mas não sabe o que fazer, não quer comprar algo pronto na loja, entra você para solucionar aquele problema. Né? Então, conta que tipo de problema você resolve. Outra coisa legal de contar também é histórias dos seus clientes. Né? Voltando nesse exemplo que eu acabei de dar, se você faz, por exemplo, festas personalizadas, contar a história de um cliente, de uma cliente sua que fez uma festa e que gostou do resultado, que foi legal. Então conta a jornada dela, desde quando ela teve a ideia de fazer a festa, até o momento que ela decidiu procurar, encontrou a sua marca e você desenvolveu algo totalmente personalizado, diferente para essa pessoa. Então contar essa jornada, tá? Outra coisa legal também é criar histórias em torno do seu produto. Então, por exemplo, você faz bonecas artesanais. Então você cria uma história sobre aquela boneca, qual que é o nome dela, qual a personalidade da boneca, o que ela gosta de fazer, como que ela gosta de brincar e assim por diante. Então você cria uma história fictícia em torno do produto, em torno da sua peça. Também é algo legal, né? Dependendo da peça que você faça. Algumas peças é aplicável, outras nem tanto. Então tem que avaliar bastante isso aí. Agora, rapidamente, os tipos de histórias que você pode contar. Os tipos de histórias mais comuns, né? Claro que existem outros, coloquei aqui só alguns tipos principais que você pode usar esse modelo para contar a sua também. O primeiro modelo clássico de história é chamado de jornada do herói. Então esse é um dos tipos de histórias assim, que a gente mais vê, mais comuns, né? Que a gente vê no cinema, que a gente vê pessoas contando, que a gente vê por todo lado. Então, a jornada do herói é mais ou menos assim. Alguém
que um dia estava passando por muitas dificuldades, né, que estava assim, naquele dia a dia passando por dificuldades, e aí descobre alguma coisa que pode mudar a realidade dele. Num primeiro momento ele reluta, fala, poxa, será que isso que eu descobri vai mesmo fazer diferença? Será que eu faço isso? Será que não? Aí ele vai lá e aplica aquilo, aplica aquela solução para o problema. E aí ele resolve os problemas, né? Ele resolve todos os problemas que ele tem. E a partir daí ele volta para a sua comunidade para poder expor essa solução e ajudar outras pessoas também a resolverem os problemas delas. Então essa é a jornada do herói, né? Em resumo, é mais ou menos isso. Então é mais ou menos o que a gente vê em filme, né? O personagem está lá, sofre demais, né? No início aquela confusão toda, e aí descobre alguma coisa, dá uma reviravolta e ele resolve o problema, depois ele volta para ajudar as outras pessoas. Essa é a jornada do herói. É um dos tipos de histórias mais comuns que a gente vê por aí. Outro tipo de história é o inimigo em comum. Bem, esse tipo de história também é muito interessante, pois cria conexão muito rápida com as pessoas, né? Que é aquela coisa assim de você eleger um inimigo em comum. Então, voltando no exemplo lá da pessoa que faz as festas artesanais. Então, um inimigo em comum pode ser uma grande indústria. Então, né? Aí você fala assim, poxa, a grande indústria está lá, ela está fazendo coisas em série, coisas que não são legais, e eu estou aqui para combater isso, para você poder fazer uma festa mais legal, mais bonita para o seu filho. Então tem um inimigo em comum, né? Já viu quando é uma maneira muito fácil de você iniciar uma conversa, né? Tá lá na fila do banco, por exemplo, aí tá lá o tempão na fila do banco, aí você chega para a pessoa do lado, poxa, mas esse banco aqui, olha só, eles só querem ter lucro e não estão colocando mais gente para atender as pessoas. Aí logo a pessoa já cria uma conexão com você e fala, poxa, é verdade. Então é o inimigo em comum. Na fila do banco, o banco é o inimigo em comum das pessoas ali, né? Para você criar. Então esse também é um tipo de história. Outro tipo também muito comum do fracasso à fama, né? Que é muita coisa de novela, né? Então tem lá a pessoa totalmente fracassada e ela vai na jornada até alcançar a fama, né? Até alcançar o status, até alcançar o sucesso, né? E outro tipo de história é nós somos parecidos. Então, exatamente, eu era uma mãe, estava buscando alguma coisa diferente para a festa do meu filho, não estava encontrando, então tinha o mesmo problema que você. Então, olha só, nós somos parecidos. Eu tinha exatamente esse mesmo problema. E eu consegui resolver o problema dessa forma. Então, também outro tipo de história. Aqui, então, estou falando alguns modelinhos de histórias mais comuns, né? Então você pode encaixar a sua história em um desses modelos que eu falei aqui. Isso é só para facilitar assim, a jornada para contar a sua história, tudo bem? Agora, para finalizar, vamos para umas dicas rápidas, ok? Primeira coisa, não esconda as suas falhas. A autenticidade é tudo. Gente, história de quem só faz sucesso é chato, ninguém gosta, né, de história de quem só faz sucesso. Então, numa história legal, a pessoa tem altos e baixos. Uma pessoa, um dia ela está embaixo, um dia ela erra, no outro dia ela acerta e vai lá em cima e assim vai. Então, na sua história também é assim, você não pode esconder os pontos negativos da sua história, senão fica parecendo algo muito artificial, né? Não fica parecendo algo natural. Então, a autenticidade é tudo, nunca esconda os pontos fracos da sua história. É importante ter em mente o que é interessante para o público e não o que é interessante para você. Então a história sempre deve ser voltada para o seu cliente. Por que você está contando aquela história? Então se você fica o tempo todo, mas eu criei a coisa assim, eu isso, eu aquilo. A pessoa não está interessada em você, ela está interessada nela mesma. Então qual que é o objetivo da sua história? Como que isso vai mudar a vida daquela pessoa, né? Então pensa nisso, a história é para o cliente, não é para você. Então foco no cliente. Por que vai mudar na vida do cliente quando ele conhecer a sua história, né? Outro detalhe, crie sempre personagens, né, se não for você mesmo a personagem principal, com opiniões fortes e visão de mundo. Então exponha as suas opiniões, também é legal. E por último, que eu já citei também durante toda a palestra, né, uma coisa super importante, por que você faz o que você faz, né? Então é importante
Super importante isso, mostrar o porquê você faz isso, por que você faz esse artesanato, né? Por que isso vai ser relevante na vida das outras pessoas. Bem, é isso. Basicamente essas foram as informações, espero que tenham sido extremamente úteis para você e se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, visite os meus sites, né, o revistaartesanato.com.br e também o artesanato.com. É isso aí, muito obrigado por essa palestra e até mais.